Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, Gilberto, a gente tava conversando, tu mora em BH, mas tu é de uma outra cidade aqui em Minas, né? Exato. Bom, eu sou natural de Lagoa da Prata, no centro-oeste de Minas, que está próximo de Belo Horizonte, né, 200 quilômetros. A gente fala próximo aqui no Brasil, 200 quilômetros é perto, né? E o mineiro ainda fala assim, é pertinho. É pertinho. Mas já moro em Belo Horizonte desde 96, mas nesses últimos 2 anos eu estava vivendo em Portugal, na cidade do Porto, e acabei de voltar para Belo Horizonte, né? Faz pouco mais de 2 meses. E a vida agitada, cara. Apesar de ser uma pessoa, assim, pelo menos eu acredito que seja uma pessoa tranquila. Você aparenta muito ser um cara tranquilo. Mas tem uma vida, né, um pouco dinâmica, né, com a vida, conciliar negócio, família. Mas enfim, acho que é legal também. Lógico. Começou a jogar bola em Lagoa da Prata mesmo. Comecei lá. Aquela coisa do bem, digamos assim, talvez a nossa geração, né? Mas vocês, provavelmente, não sei se vocês... Eu tenho 41. Eu sou mais jovem, um pouco mais rodado, né? Tá quantos anos? Eu tô 47. Tem 35. Mas, não sei, eu dou um desconto pra você, tá, Bruno? Eu já tô nos 40 já. Eu e o Betão, nós estamos ali mais próximos. Mas, cara, acho que é bem naquela origem, né, do futebol brasileiro mesmo, do jogador brasileiro, né, da essência do brasileiro, né, de jogar futebol na rua, terrão. com os moleques, terrão. E eu, sim, eu posso dizer que, de certa forma, mesmo tendo sido criado, né, num lugar muito pequeno, uma vila de trabalhadores, de uma usina de açúcar, mas tive o privilégio de ter, de uma vila muito pequena, poder jogar na rua, né, com os amigos, com os meus primos, né, tem uma quantidade boa de primos. Então, a gente vivia ali naquela comunidade pequena, de trabalhadores dessa usina, onde... Uma usina, né, de cana-de-açúcar. De cana-de-açúcar, né? Ainda existe a usina lá, né, de cana-de-açúcar e álcool, é uma das pioneiras da cidade, né, em questão de indústria. Então, foi assim que tudo começou, cara, e de certa forma uma influência muito grande através do meu pai, que jogava futebol amador, né? Então, digamos assim, a indústria tinha um time de futebol, né, como é a origem também do futebol, né, as fábricas, indústrias e aquela coisa toda. Ele jogava futebol amador pelo time da fábrica, da indústria lá. Então, eu estava sempre acompanhando ele nos jogos. Eles, 1 a 2 vezes por semana, eles se reuniam para treinar. Né? Então, eu ficava lá fora, eu era o pegador de bola, né? Quando a bola caía do outro lado, eu saía correndo para pegar. Gandula. Então, doido para dar um chute na bola, porque, cara, a bola, mesmo começando na rua, para mim, era um brinquedo difícil de ter, cara. Na época, Não tinha. Não tinha. Mas mesmo assim, a bola ainda era o presente mais barato, né? Aí, às vezes, a gente não... Eu tinha que, para jogar, ou era na escola, no período da educação física, ou quando a gente se encontrava com os meninos da rua, né? Para jogar, eles que eram dono da bola. E aí, às vezes, tinha aquela coisa, rolava aquela coisa, pô, você não vai jogar, mas por quê? Pô, você é um dos melhores, vai não sei o quê, né? Mas, então tá bom, acabou a brincadeira. Se a gente não brinca, eu e mais um outro grupo que estava comigo, né? Pô, se a gente não brinca, não tem brincadeira. Mas pra quê, cara? A gente falava isso, não com o intuito de intimidar, mas, cara, poder participar, né? Sim. Acho que isso que era o legal pra gente. Mas no final das contas, tudo dava certo, a gente acabava participando, brincava. E foi assim, cara, que tudo começou, né? Como uma grande maioria, né, que é da origem do jogador brasileiro, talvez até de outros lugares do mundo também. Lúdico, né? É bom deixar claro que e a gente recebe profissionais da base, que trabalharam na base mais lá atrás, e que às vezes hoje também conhecem como é que está sendo feito o mecanismo e falam, falta devolver o lúdico, porque... Se você tá com um garoto... Hoje os clubes já tem sub 10, sub 9. Em breve vai ter sub 2. E aí, amigo... Subgestante. E aí não dá pra uma categoria dessa você enfiar tática, enfiar obrigações. Tem que ser lúdico. Que era o que acontecia na geração do Giba. Pé no chão, a galera, brincando de futebol. Aí quando o garoto chega o 12, 13, 14... E a gente tem... Acho que isso tem feito muita diferença na formação dos jogadores. Com certeza. Aí, como é que você começa a ver assim, opa,
esse bar, você é jogador de futebol aqui, tem uma porta aqui pra abrir, pá, um teste pra fazer. Como é que começou isso assim? Cara, assim, da vila onde eu morei, né, até os 12 anos, é muito difícil ter essa realidade, essa visão Jogador. para o futuro, entendeu? É muito difícil, porque as condições lá não me permitiam isso, né? Então, nasci na Lagoa da Prata e fui criado nessa vila que fica a 4, 5 quilômetros, né, onde a gente vivia. Então, assim, cara, por mais que eu jogasse futebol, assistisse alguns jogos na TV, mas sonhar em me tornar um atleta de futebol profissional, cara, era impossível sonhar. Né? Então, isso era impossível para mim sonhar, ter um tipo de sonho dessa maneira. É louco. E aí, né, quando eu me mudei para Lagoa da Prata, aí passei a estar nas escolinhas da cidade e tudo, até que eu tive a primeira oportunidade de fazer um teste aqui em Belo Horizonte no Atlético Mineiro. Eu já devia estar com 15 para 16 anos. Já 16 com 15, 16, né? Então eu fiz o meu primeiro teste, não fui aprovado. E alguns meses depois eu fiz teste no América Mineiro e fui aprovado. Então, mas mesmo assim, né, você sai do interior, acostumado com aquela vida tranquila, modesta. Você chega aqui no Belo Horizonte, parece que você está num outro planeta, né? Para mim era isso, né? Uma distância muito grande, é quase que uma distância daqui atravessar o oceano para a Europa. Então, né? Para mim era isso, né? Mesmo você falar assim, 200 quilômetros, uma distância tão curta, né? Mas mesmo assim, cara, depois de ter sido aprovado na América, as coisas tomaram. Depois de 5 meses eu parei de jogar. Eu voltei para Lagoa da Prata de novo para trabalhar e ajudar a família. Gilberto? Exato, cara. Aí foi um período. Como é que era a sua realidade da família? Você falou de usina de cana-de-açúcar, a galera trabalhava lá, com seus pais, tudo mais? Sim, meus pais trabalharam na indústria, né? Como lavradores, né? Cortando cana. Cortando cana mesmo? Cortando cana, né? Tu chegou a trabalhar também, assim? Não, cara. Não porque, cara, acho que foi uma decisão que eu tomei desde muito cedo, né? Porque aquela vila era a nossa realidade. Então, assim, o que você consegue enxergar além daquilo? Nada. Né? Aquele é o seu planeta. Você vai ver a TV, alguma coisa, você vai criar uma certa imaginação, mas você não tem uma visão além daquele espaço ali, né? Então, qual que era a realidade? Pô, vendo meus pais, né, lavradores, né, com aquela dificuldade, uma grande parte das pessoas que a gente vivia trabalho pesado, né? Fazia aquilo, né? E a gente a vila é cercada de cana-de-açúcar, né? Então, no período da colheita, a gente via como era o trabalho, né, desde menino. E eu ainda menino, cara, o dia que eu vi os trabalhadores fazendo esse trabalho, um dia que eu fui com meu pai, que ele me levou no final de safra, né? Eu, sem falar nada com ele, mas eu disse para mim mesmo, isso eu não vou fazer. É mesmo? Isso eu não quero fazer para mim, porque eu tô vendo tanto que é difícil. Mas não por orgulho, né? Porque eu queria algo melhor para mim. Né? Sim. Mas aí, posteriormente... Mas só para... é um trabalho que tu via, assim, que era difícil fazer, porque é arriscado também, né? Um trabalho, assim... Era manual, né? Manual e... Exatamente. Tipo, facão, né? Sim, assim, tal. Sim. Pra machucar é um pulo, né, cara? Assim, E a questão da cana também eu já ouvi. Alguém que falou aqui que teve essa realidade... Foi Elano chegou a trabalhar também, os pais dele e tudo mais. Ele falou que era perigoso pra caramba também, porque tinha lasca de... Né, Sim, farpas. Farpas e tal, e era bem perigoso. Tem que proteger a vista, né? Mas... na época não tinha, assim, olhando pro pra trás, passado. né, pro passado assim, os trabalhadores não tinham nenhum equipamento de segurança. Botava uma camisa no rosto e ia. Nada, cara. Pelo menos meu pai e o colega dele que trabalhava junto não usava nada. Botar uma camisa de manga longa, né, porque... Na época, a cana era queimada. Isso. Então. Era permitido, né? Depois que passou a não fazer isso mais. Então, a cana tinha um pó preto, né? Um carvão e queimava. E ficava todo sujo, ficava todo preto, cara. E a gente convivia com aquele ambiente, né, cara? Todo ali. E você definiu na tua mente que isso eu não vou fazer. Não. Eu decidi ainda muito jovem, cara. Pô, não é isso que eu quero pra minha vida. Mas, enfim, cara... Mas, ao mesmo tempo, né, vivendo aquela realidade ali, ia para a escola, jogar com os amigos. E aí o futebol, de certa forma,
Ele era o quê, cara? Era o momento da gente, né? O que você falou assim, a parte lúdica da vida, é onde a gente aprendia ali um com o outro, a gente criava, né, as brincadeiras, a gente criava as regras, né? Não existia luxo, não existia nada, mas o que existia, cara? É uma liberdade. Liberdade de você viver, liberdade de você crescer, liberdade de você se expressar através do futebol, de interagir, de ajudar os amigos, de estar, de certa forma, criando aquela certa competição sem, digamos assim... Animosidade. Sem animosidade, mas de uma forma positiva, porque, cara, nós estávamos no mesmo ambiente. Claro. E de certa forma, né, cara, a bola era... Mesmo eu não tendo a minha... era a brincadeira mais barata pra gente. Aí você bateu no América, passou e teve que voltar. Exato. Quando é que você retorna pra BH pra deslanchar? Quando eu retorno pro América, eu fui pro América, né? Passei depois, né? Decido voltar após 5 meses, aí eu fui virar operário, cara. Eu fui trabalhar numa fábrica. Você pensou assim, cidade. pô, acabou, eu não vou ser jogador. Cara, eu nem pensei nisso. Não, né? Saiu... Cara, a gente tem que... Eu aprendi desde muito cedo a tomar decisões na vida, né? Ser pragmático. Tomar as decisões que são necessárias e importantes naquela situação. E não ficar em dúvida. Então, naquele momento, cara, tomar aquela decisão de deixar o América para voltar para a Lagoa da Prata e trabalhar para ajudar a família tinha um motivo, né? Não é, pô, Gilberto desistiu do futebol. Ou ele vai, depois vai se arrepender, vai voltar. Não. A minha mãe estava passando por um período difícil de saúde, né? Ela já tinha tido um problema anteriormente, né? Que ela foi transplantada de rins, ela teve transplante, teve um período muito difícil, quando eu tinha por volta de 14 anos. E aí, nesse momento que eu decido voltar para a América, ela tinha algumas questões ainda, não estava da forma como tinha sido antes. E aí começou a pesar a situação econômica também em casa, né? Meus pais, meu pai trabalhando para cuidar de mais, né, 3 filhas mais novas e às vezes ter condições de mandar um dinheiro para mim, né? Porque, cara, a ajuda de custo que eu ganhava no América Mineiro não dá para pagar uma passagem para ir para Lagoa da Prata. Só para... A passagem? Não, a ajuda de custo. Porra, se a gente fala, na época era coisa de, sei lá, R$50. Era isso, cara. Na época lá. E... Foda, né? Cara, se a gente for traduzir hoje, vamos colocar... podia falar que uns R$50 hoje, né? Com a depreciação e tudo, né? Que você também não consegue comprar uma passagem hoje. Mas aí eu decidi, cara, voltar para ajudar, né, na situação econômica e tudo. E durante 2 anos e 5 meses, né? Precisamente, eu trabalhei numa fábrica de caramelo da cidade, que é outra indústria tradicional. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!